E se eu te falar que tem um detalhe no jogo de luta do Israel Adesanya que é muito pouco mencionado, e é esse detalhe que coloca o Israel Adesanya em outro patamar quando se fala em striker. E nós, do Ciência da Luta, vamos mapear, detalhar e te mostrar não apenas esse, mas todos os segredos do Adesanya. Então, para entender tudo, não saia daí e fica com a gente até o final, porque tem muita coisa interessante para te mostrar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao Ciência da Luta, o canal que revela para você os segredos dos maiores nomes dos esportes de combate, sempre com as melhores e mais completas análises. Então, se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E já deixa também o seu like para fazer o nosso conteúdo circular na plataforma, alcançando mais amantes dos esportes de combate e das artes marciais, além de ajudar o nosso canal a se recuperar. Israel Adesanya é sem dúvidas um dos melhores strikers do UFC e também de todo o MMA. Sua mais recente derrota no UFC 281 para o Alex Poatan, assim como as duas anteriores no kickboxing, não é demérito algum, dada o nível técnico do Alex Poatan Pereira. Inclusive, nós mostramos em nossa análise do Alex Poatan que o jogo dele é muito mais do que um simples cruzado de esquerda. Esse não é nem de longe o mais incrível no jogo de luta do Poatan. Eu vou deixar o link da análise na descrição para você conferir depois que esse vídeo terminar. Aliás, eu também vou deixar o link das análises do Charles do Bronx e do Islam Makhachev para você maratonar. Depois diz pra gente nos comentários qual análise você mais gostou. Israel Adesanya é conhecido pelo eficiente sistema defensivo. Seu controle e manutenção da distância são os aspectos que mais chamam a atenção no seu jogo de luta. Adesanya tem um estilo de luta que é ditado pelo seu biotipo. Falaremos inicialmente dos 4 pilares do seu sistema defensivo, que são praticamente inseparáveis e trabalham inteiramente conectados. Sendo um cara alto e esguio, e essa é uma peça fundamental em seu jogo defensivo, Adesanya usará sua vantagem de 2 e 3 metros de envergadura para empurrar e enquadrar os seus oponentes a uma distância em que ele se sente confortável, conforme detalharemos mais à frente. Com 1,93 m, a sua altura é um grande problema para os seus oponentes, pois para atingi-lo é necessário encurtar, se expondo bem mais, ou superestender os golpes, e Adesanya sempre terá alguns centímetros a mais para evitar os socos, isso falando apenas de defesa natural ou defesa integrada. Falando em defesa ativa, temos o movimento lateral de Adesanya, contra as sequências mais agressivas. Ele vai recuar lateralmente, saindo do raio de ação e alcance do oponente. Isso demonstra uma incrível noção espacial por parte do Adesanya. Sem essa noção, poderia facilmente acabar encurralado, que é algo que os seus oponentes tentam constantemente fazer. Mas ele é sempre muito habilidoso em circular e escapar mesmo contra os oponentes mais velozes e explosivos. Um outro pilar importante no sistema defensivo do Israel Adesanya são os seus reflexos incríveis, que lhe permitem não apenas evitar os ataques mais rápidos, como também cortar ângulos, se posicionando de maneira perfeita para contra-atacar. Além disso, o footwork de Adesanya é algo que a grande maioria dos oponentes tem dificuldade em lidar. E a principal razão são as constantes trocas de base. E essa é uma peça fundamental, porque mudam os ângulos de vantagem. Então ele vai, por exemplo, evitar os low kicks trocando de base, mesmo se saindo bem bloqueando ou fazendo check. Porém, é muito mais interessante deixar o golpe passar no vazio, tanto no aspecto mental, a frustração, como é melhor para explorar a exposição do oponente nos contra-ataques. A guarda do Adesanya é baixa, o que não necessariamente é errado, desde que você tenha esquivas em dias para evitar os ataques e seguir o princípio mencionado anteriormente, aproveitar a exposição da superextensão dos golpes. Estratégia típica de contra-golpeador, e essa é a principal ferramenta para contra-atacar de maneira incrível com seu cruzado de esquerda, como podemos ver nos nocautes sobre Paulo Borrachinha no UFC 253, Adesanya vs Costa, e também no UFC 243, em Israel Adesanya vs Robert Whittaker 1, a maneira como ele se move para fora da linha dos golpes de Whittaker, e é conhecida pelas suas blitz com velocidade incrível e time perfeito.
No aspecto ofensivo, os mesmos pilares da defesa serão importantíssimos também para o ataque. E aqui temos o aspecto mais bonito em seu jogo de luta. Os últimos golpes de suas sequências nunca serão lançados no mesmo ângulo que os primeiros golpes. Devido ao histórico no Muay Thai, em curta distância, ele vai ser perigoso, e usar ângulos curtos para encaixar cotoveladas e joelhadas. As suas combinações são extremamente fluídas e dinâmicas. Ele é desses lutadores que podem lançar qualquer golpe com perfeição. Joelhadas, cotoveladas, chute saltando, girando, mesclando os conceitos de várias artes, desferindo técnicas de vários ângulos e posições diferentes. Toda essa variedade técnica é configurada em torno das fintas, feita de várias maneiras diferentes, sobrecarregando os sentidos do oponente. E esse é o ponto menos mencionado e o mais importante em seu jogo de luta. É o que vai realmente colocar o Israel Adesanya em outro patamar. E é aqui onde realmente começa a nossa análise. Apesar de parecer algo simples e básico, você irá perceber que, uma vez desenvolvida, essa habilidade abre vantagens inestimáveis. Em sua última luta contra o Alex Poatan, por exemplo, é possível perceber como as fintas em vários momentos tornaram a vida do Alex Poatan difícil, deixando-o hesitante, o que por vezes desfavoreceu o seu jogo, que é baseado no time. Israel Adesanya se tornou um mestre na arte das fintas. Normalmente ele vai usar o half step e fintas com a mão da frente para disfarçar entradas reais. É um avanço com a perna da frente sem que a perna de trás avance também. E ele faz isso das formas mais variadas. Half step com jab. Ele também vai usar o half step para quebrar o ritmo da luta, acelerando ou freando, para angular para dentro com o jab. Com jab direto, com jabs no corpo, para mascarar os low kicks com a perna de trás. Dando um passo adicional, os oponentes esperam o seu jab no primeiro passo e esboçam defesa, sendo surpreendidos com o chute embaixo. Também o half step pressionando, fazendo o meio passo mais fintas de ombro. Mas há também as aplicações defensivas do half step. Para não recuar totalmente, resetar a posição e distância, apenas voltar o half step é o suficiente para sair do alcance dos golpes. E claro, em associação com as defesas. E as do Adesanya estão sempre em dias, das formas mais variadas, tirando de ombro, pendulando, passando por baixo dos socos, usando os frames para barrar o oponente ou invertendo as bases enquanto sai, mudando de posição e ângulo, ou ainda fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Israel Adesanya também vai combinar uma variedade de entradas falsas para manter o oponente tentando adivinhar onde e quando fará a entrada verdadeira. Pode manipular o ritmo, o tempo, a distância e os ângulos da luta. Agora veremos como Israel Adesanya faz o encadeamento de fintas, usando fintas com o lado de trás, movendo o ombro e a parte do quadril que fica atrás na postura de luta. Então ele finta com o lado de trás, estimula uma reação e golpeia com o lado da frente, disfarçando as suas duas armas principais, a mão direita e a perna direita. As fintas antecipam contra-ataques que vão passar no vazio e também fazem o oponente recuar. Israel Adesanya sempre vai fazer um encadeamento de fintas, como por exemplo combinar o meio avanço com a finta de quadril. Agora eu quero mostrar para vocês uma técnica que o Israel Adesanya usa muito bem e que ficou famosa no MMA por causa do Conor McGregor. A distância falsa é uma estratégia que o Israel Adesanya usa para estimular os ataques dos oponentes e aproveitar as aberturas nos momentos desses ataques. Ele vai inclinar o tronco para frente, colocando o peso do corpo no pé da frente, adiantando a cabeça, se colocando como alvo fácil. Notem destacadas as armadilhas da distância falsa. A cabeça adiantado como isca, de azul, posição do pé da frente, de amarelo, e a posição real do Adesanya, de verde. Nessa posição, as esquivas e os movimentos de cabeça estão praticamente já configurados. Quando ele utiliza essa técnica, percebam que o cruzado com a mão da frente está engatilhado. O cruzado de esquerda tanto pode atingir como ser usado como finta também. Por causa da postura, os oponentes esperam ataques com o cruzado ou chutes frontais com a perna de trás, já que ele usa o mesmo movimento preliminar para carregar o cruzado no corpo, o low kick e o direto. Vendo as reações defensivas do oponente para defender esses golpes, ele vai lançar o jab. De
baixo para cima, enquanto ajusta o peso do corpo no quadril e na base, para desferir o direto potente. Ele tende a deixar o jab após o impacto um pouco mais para tirar a visão do oponente, atrapalhando a reação, já desferindo o direto que pega limpo, constantemente combinando finta de quadril com jab, fintando golpes do lado de trás para lançar golpes com o lado da frente, como o jab. Israel Adesanya desenvolveu um método específico para mascarar os diretos quebrando o time, uma mudança na mecânica do direto. O quadril e o ombro giram primeiro antes de estender o braço para fintar o chute. Ele atrasa o ritmo na finta de quadril e acelera para estender o braço desferindo o direto. A finta de quadril vai estimular contra-ataques antes da entrada, fazendo-os passar no vazio. Também vai esconder o avanço para encurtar a distância e lançar os seus golpes. Para Israel Adesanya, um conceito fundamental para a escolha de como atacar é que qualquer que seja o lado que não esteja ocupado é o lado que ele pretende acertar. E esse é o padrão das fintas e as intenções reais de ataque. Ele finta o jab ou o direto, com a real intenção de desferir o low kick ou cruzado. Ele vai fintar o low kick com a real intenção de desferir direto os chips. Ele vai fintar o direto e o chip, com a real intenção de desferir os chutes semicirculares, sempre combinando os chutes e os diretos com o mesmo lado, mascarando esse padrão com as constantes trocas de base e convertendo os diretos perdidos em frames, trocando a base enquanto sai pela lateral, transformando o jab em direto e ganhando também ângulos externos para desferir os diretos e outros golpes contundentes. As fintas vão ser fundamentais também nos setups das técnicas de chute. Um primeiro chute utilizado pelo Israel Adesanya, e eu diria até que é o chute preferido dele, é o chip, o chute frontal com a perna da frente, principal ferramenta para criar fintas de chute. Se ele apenas finta o chip, levantando o joelho, ele vai lançar um chute semicircular em seguida. Mas se ele acerta o chip, então ele vai fintar um chute semicircular na sequência. Essa finta pode atrair um desvio do oponente, abrindo um lado que estava fechado, como acontece aqui com Marvin Vettori. Também permite fazer leitura das reações defensivas do oponente, como acontece aqui contra Brad Tavares, ou para mudar de posição e encurtar, descendo a perna lá na frente, pegando de mão na sequência, ou ainda para fazer o oponente hesitar, cortando o ímpeto quando avançam em um ângulo de vantagem. Com a atenção do oponente na guarda, por causa das fintas constantes, ele explora os chutes nas pernas. E aqui temos uma outra arma, que é também um chute de preparação para o question mark kick. Israel Adesanya usa frequentemente o low kick com a perna da frente para induzir os seus oponentes a circularem para o lado da sua mão forte. E ele pode fazer isso desferindo o chute ou apenas fintando, girando o calcanhar e o quadril para fora, fazendo o stepping, a entrada. Essa finta possibilita a avançar pegando um ângulo externo, evitando assim o checking dos oponentes. O question mark kick vem depois da finta de um ataque pelo lado de dentro da postura de luta do oponente, como uma isca para o estímulo da defesa. Mas no meio do ataque, o quadril e o joelho vão girar, fazendo a perna subir, passando por trás da guarda na altura do ombro, também chamado de chute, ponto de interrogação, ou Brazilian Kick. É uma técnica assinatura do Israel Adesanya que pode ser desferida tanto com a perna da frente como com a perna de trás, sempre antecedido de um outro chute. Toque de mão da frente, nesse caso, vai ocupar a guarda, podendo ser muito efetivamente também substituído esse toque pelo jab, para estimular a saída por um lado, lançando o question mark kick de encontro. Já para executar esse chute com a perna de trás, o Israel Adesanya vai usar uma outra configuração. Primeiro, ele lança um low kick com a perna de trás, enquanto mantém o olhar no rosto do oponente. Depois, ele vai olhar para baixo, usando o mesmo movimento para eliminar, fazendo o oponente acreditar que virá um outro low kick. Novamente, a perna sobe no meio do movimento para atingir a cabeça do oponente. É comum também vê-lo fazer a partir de uma finta de chip, com a perna de trás subindo o chute. Nesse vídeo há uma seção especial para falarmos também da combinação de golpes que não necessariamente são uma finta. É o caso do direto partindo do chute alto. O chute alto vai ocupar a guarda do oponente. O direto é desferido na retração do chute, enquanto a perna está voltando, com uma mecânica parecida com a do Superman Punch. E nós podemos ver uma mistura dessas técnicas em ação em Israel Adesanya versus Derek Brunson. Adesanya usa o meio avanço e a troca de base espelhando a postura de Brunson. Esse espelhamento favorece os chutes no corpo. Quando Adesanya chuta, Brunson se encolhe para defender o lado aberto do chute no corpo. Mas esse chute vai alto, é um question mark kick.
E mesmo bloqueando, o impacto joga a cabeça de Bronson para a linha central de Adesanya, que vai adaptar, desferindo um cruzado longo no lugar do direto, para atingir o queixo de Derek Bronson na distância de chutes. É possível também ver essa técnica sendo executada algumas vezes em Israel Adesanya vs Kevin Gastelum, no UFC 236 e também no UFC 234, em Israel Adesanya vs Anderson Silva. Aqui em especial com uma variação. Como estão na curta distância, Israel Adesanya finta uma joelhada para fazer Anderson Silva levantar a cabeça, que vinha encurtando, fazendo wave para desviar das mãos de Adesanya. Anderson Silva vai fazer a defesa, mas a cabeça está na linha do direto de Adesanya. E o oposto do que foi explicado anteriormente também é feito: desferir o direto e o chute alto depois, podendo também ser um low kick. O Israel Adesanya também faz essas mudanças de base a partir de chutes. Os chips vão ser utilizados também para mascarar as trocas de base recuando, mudando de destro para canhoto e de canhoto para destro, e consequentemente mudar os ângulos. Quando chuta com a perna da frente, após o chute, vai trazer a perna que chutou para trás, entrando assim em base canhota. Ou pode chutar com a perna de trás, quase sempre a perna direita, e ao invés de voltar essa perna lá para trás, ele desce a perna na frente. Fazer essas trocas a partir dos chutes permite que ele volte para uma distância em que não seja atingido. Um detalhe interessante sobre os chutes do Adesanya e que muita gente não nota é que ele constantemente faz chutes em um ângulo mais fechado, levantando o joelho primeiro, rotacionando o quadril depois. Mecânica bem similar ao Dolly Chagui e o Bandal Chagui do Taekwondo. E isso tem algumas possíveis razões. Manter o chute mascarado até que seja desferido, levando o oponente a confundir e não saber se é só mais uma finta ou se de fato é um chute. Por último e não menos importante, as configurações básicas para desferir os chutes giratórios. Israel Adesanya vai estabelecer uma ameaça, primeiro com um chute semicircular para forçar a guarda, e normalmente vai lançar o chute giratório no lado oposto com a mesma perna em sequência. Diferentemente dos chutes de Stephen Thompson, são chutes sem muitas pretensões de nocaute. Normalmente, esses chutes vão forçar o oponente a recuar desesperadamente, às vezes cometendo falhas ou abrindo espaço para ataques em outras regiões do corpo. Esses chutes também vão ser utilizados para fazer o oponente circular para um lado específico. Israel Adesanya é dono de um estilo plástico e muito eficiente. Mas agora eu quero saber de você. O que mais te impressionou no jogo de luta do Israel Adesanya? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não deu o seu like e se ainda não está inscrito, a hora é agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Segue a gente também em nossas redes sociais. Temos uma página no Facebook e também no Instagram. Não deixe de sugerir também nos comentários quais os outros lutadores você gostaria de ver nas nossas próximas análises. Por hora é isso. Ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau!